Pronto, antes de mais desejar boa tarde, boa noite, depende de onde é que vocês estão, sejam bem-vindos. O meu nome é Ana Rita Pereira, sou Presidente Executiva da Alliance Consult. Antes de mais, queria agradecer em nome da Alliance a todos os participantes desta primeira webinar, que está a ser organizada entre a Alliance e a Bicon. E esta webinar tem o tema de apresentação, vamos fazer uma apresentação da plataforma Gestão Estratégica de Sustentabilidade, webinar essa que é fruto da parceria, como eu disse, entre a Alliance e a empresa brasileira, que é a Bicon. Antes de passarmos a palavra à Cristina, queria fazer um breve enquadramento da Alliance Consult. Para quem ainda não conhece, a Alliance Consult é uma empresa de consultoria especializada que fornece serviços nas áreas de conhecimento de gestão de projetos. A nossa equipa toda é certificada em PMI, também na área de inovação e transformação digital. É outra das áreas que nós fornecemos e trabalhamos com as organizações, a área de gestão de sustentabilidade e também, por último, a área de marketing e comunicação estratégica. Este é que é o core business da Alliance Consult, que apesar de estar sediada em Cabo Verde, o nosso posicionamento é para o mercado africano, nomeadamente os PALOP, e contamos com uma rede especializada de parceiros e consultores em várias geografias, mediante os projetos que nós trabalhamos com as organizações, de forma a oferecer uma gama de serviços vasta e ajudar essas organizações nos diversos desafios que elas possam ter, desde a criação, a aceleração, a transformação, que é tanto falado hoje em dia, a expansão ou a reinvenção. Por parte da Alliance Consult, da administração, estou eu, como eu disse, está a Sara Pires também, que é gestora de sustentabilidade, e a Elsie, penso, não sei se ela já entrou ou não, mas ela vai entrar, que é gestora de inovação e transformação digital, ok? Como eu referi, o tema desta webinar é sobre a apresentação da Plataforma Estratégica de Sustentabilidade, ESG, uma vez que a Alliance considera e acredita num mundo mais sustentável, traz benefícios e oportunidades para o nosso planeta e também de dignificação das pessoas. Aspiramos, assim, a ser parceiros na busca do desenvolvimento sustentável, transformando desejos em prática, numa realidade prática, com impactos sempre económicos, ambientais e sociais significativos. É por isso que decidimos associar, neste caso, a Bicon, uma empresa brasileira, com uma vasta experiência que tem nesta área e que adota uma abordagem inovadora, que vamos ter a oportunidade de ver aqui nesta webinar, em concretizar a ESG no mercado e nas organizações. Antes de passarmos a palavra à Cristina, gostaria que todos os participantes deixassem aqui no chat o vosso nome, país, empresa, cargo, só para nos conhecermos um pouco aqui no chat, tá bom? E assim, sem mais delongas, depois de fazerem essa apresentação no chat, tenho o prazer de apresentar a professora universitária de renome, com vasta experiência na área de sustentabilidade, a Cristina Barbosa. A Cristina irá partilhar um pouco o percurso dela e em seguida apresentar a plataforma e o curso de Gestão Estratégica de Sustentabilidade. Para a boa condução desta webinar, agradecia que anotassem todas as vossas questões, para que no final nós possamos então ter um espaço de debate e de partilha com a Cristina, tá bom? Cristina, a palavra é tua, podes começar. A gente sempre esquece, né, de abrir o mudo, de tirar o mudo, abrir o microfone. Bom, boa tarde, boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês, poder partilhar, compartilhar e aprender, trocar com vocês também conhecimentos sobre sustentabilidade. Eu vou colocar aqui uma apresentação que vai nos guiar e vai nos ajudar a
a seguir, mas vamos falar sobre um assunto muito importante na medida em que a sustentabilidade hoje é um assunto SG, né? É um assunto do interesse global, mundial, não pode ser tratado de uma forma não profissional. Então, nós vamos conversar hoje sobre como fazer a gestão de uma forma ágil, fácil e com resultados confiáveis e rastreáveis. Bom, eu sou Cristina Barbosa, sou CEO e founder da Baicom. A Baicom existe desde 2022. Ela nasceu para trabalhar com gerenciamento de projetos, programas e portfólios. E depois nós conhecemos a importância da sustentabilidade do ESG e incorporamos ao negócio, né? Eu sou professora de duas universidades de muito renome no Brasil, que são a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e a PUC-Rio, que é a Pontifícia Universidade Católica. E lá eu sou professora de cursos de MBA em gestão, em disciplinas relacionadas à gestão e sustentabilidade e ESG. Coordeno também um programa de gestão de sustentabilidade na PUC-Rio, que é para a formação de gestores de sustentabilidade. Tem alguns livros publicados, um deles é a base para esse trabalho todo que nós vamos mostrar para vocês, que é sobre o modelo de gestão estratégica de sustentabilidade, modelo GES, e tem alguns outros também livros relacionados a PMOs, a gerenciamento de custos e gestão de uma forma geral. Eu sou arquiteta, tenho um doutorado em administração, sou especializada em sustentabilidade, tenho a certificação PMP, que é também a de Project Management Professional, que é do PMI, e com formação em GRI, Global Report Initiative, que é um padrão internacional para relatórios de sustentabilidade. Aqui no Brasil, eu atuo também no Conselho da Cidade, na Prefeitura do Rio de Janeiro, e faço parte de um grupo no PMI de diversidade, equidade e inclusão. E também sou líder do Climate Reality Project, que não sei se conhecem, é um grupo formado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, e tem como objetivo acelerar os efeitos das mudanças climáticas no mundo. Também trabalhei em outros grupos globais no PMI, coordenei aqui no Rio também a Comissão Brasileira para Acompanhamento do Relato Integrado, que é um outro padrão de sustentabilidade, e um grupo de mulheres do Brasil, que é um grupo global e de muito peso, muito importante aqui também. A Baicom é uma empresa que já tem mais de 20 anos, mais de 30 grandes clientes. A gente já engajou mais de 1.200 colaboradores em projetos de consultoria e já capacitou mais de 4.000 profissionais, tanto em gerenciamento de projetos, programas e portfólios, quanto em sustentabilidade. E eu acredito que essa afinidade com a Alliance, né, que nos aproximou, porque temos aí um background parecido e juntas, né, estamos desenvolvendo algumas iniciativas para usar esse background para ajudar as organizações a acelerarem seu caminho para a sustentabilidade. Então, essa é a meta principal, a missão principal da Baicom, ajudar as organizações públicas ou privadas, pequenas, grandes, governos, de qualquer tipo, de qualquer segmento, isso tudo que nós vamos falar vale para qualquer tipo de negócio, de atuação, e ajudá-las a gerenciar sustentabilidade a partir de métodos e ferramentas que nós desenvolvemos e que podem ser soluções de prateleira, já prontas, ou podem ser customizadas, individualizadas, de acordo com as necessidades de cada organização. Então, aí algumas empresas com que nós já trabalhamos,
só para dar uma ideia. E eu queria começar mostrando a vocês um vídeo que eu encontrei hoje, que acho que ele é muito interessante para nós começarmos a nossa conversa. Ele é curtinho, mas acho que contextualiza o que nós vamos falar aqui. O que têm em comum países como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Comores, Singapura, Jamaica, Bahamas, Maurícias, Papua Nova Guiné ou Tonga? Podemos dizer que são as praias bonitas, a diversidade cultural, a hospitalidade que atrai milhões de turistas de todo o mundo. Mas por detrás dessa beleza, há enormes desafios que levaram ao reconhecimento em 1992 pelas Nações Unidas do Grupo de Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. Esses países são os que mais podem sofrer pelo impacto do aquecimento global, o que pode anular o seu avanço. Como mudar o cenário? Esse é o tópico da conversa com o presidente de Cabo Verde. Esse, na verdade, é um programa, né? Hoje eu estava procurando alguma coisa para contextualizar a realidade da África, que não é específica, né? Da África, do continente africano, mas que se repete ao longo do mundo, né? E, opa, que eu compartilhei. E cujas consequências a gente consegue ver, né, em diversas situações que trazem muitos problemas para os países, né? Quando a gente fala de países, a gente, em todas essas situações, todas essas são situações que ocorreram no continente africano. Então, a gente tem incêndios, a gente tem avanço do mar, destruindo construções, a gente tem seca, a gente tem inundações, e uma preocupação muito grande em como solucionar isso. Atualmente, aqui no Brasil também nós estamos agora vivenciando, vocês estão vivenciando um terremoto, uma situação muito difícil, né? No Marrocos, nós estamos vivenciando no sul do Brasil uma inundação que arrasou o norte de um dos estados, e já tem mais de 300 mortos. Então, são consequências muito fortes e que trazem muita dificuldade para os países solucionarem. Mas então, o que fazer em relação a isso, né? Podemos fazer alguma coisa? Na verdade, o que a gente entende é que todos os produtos e serviços que são fornecidos tanto por organizações públicas quanto por organizações privadas, eles têm que agora incluir impactos sociais, ambientais e econômicos positivos. E o que é isso? É tentar anular tudo que é feito que prejudica a natureza, que prejudica a sociedade e que é feito de uma forma tradicional, com impactos negativos, e transformar isso, sem tirar o lucro das empresas privadas, mas fazendo com que esses produtos e serviços oferecidos gerem impactos positivos. Como fazer isso? Bom, em primeiro lugar, existe uma necessidade do assunto entrar na estratégia da organização. Se a organização não tiver um primeiro conhecimento, uma primeira consciência de que precisa tratar os seus impactos negativos, vai haver uma dificuldade de ir adiante. Então, a estratégia é muito importante. Agora, essa estratégia ela vai ajudar a organização a entender o que é efetivamente relevante para ela. Porque a gente vê muitas organizações plantando árvores sem entender se isso vai trazer algum benefício, ou simplesmente tratando de emissões de gás de efeito estufa sem entender também se isso traz algum valor, cria algum valor para o negócio ou para a organização, e sem entender quais são os riscos que ela está correndo. Então, no contexto, ela precisa observar esses aspectos
Lógico que os recursos financeiros que ela tem vão ter que ser distribuídos em portfólios de projetos e programas e operações, a partir de inúmeras ideias que podem surgir, e esses portfólios, então, e essas operações vão, de acordo com estruturas de sustentabilidade, como os ODS, como outras estruturas que são importantes, gerar os resultados que podem ser, então, divulgados em relatórios ou em sites. Então, a empresa passa a poder reportar informações estruturadas. E essas informações, então, precisam de organizações e pessoas. Parece uma coisa complexa, né? Quando a gente olha assim, parece que é difícil. Nossa, isso tudo está envolvido? Sim, mas o mais importante é que as organizações, de uma certa forma, já estão preocupadas com esses assuntos. Mas as pessoas que são aquelas que efetivamente fazem, muitas vezes não estão preparadas ainda para isso. Então, o primeiro passo, a gente precisa fazer com que as pessoas, tanto dos níveis executivos, que trabalham com a estratégia, quanto dos níveis táticos e operacionais, que elas compreendam o valor do assunto para que elas possam implementar da forma mais simples, mais rápida e mais barata possível. Quais são as vantagens para a organização? Reduzir custo. Na medida que uma organização reduz consumo de energia, de água, de outros recursos naturais, ela está beneficiando o planeta e está reduzindo seus custos também. Reduzindo seus custos, se ela é uma empresa privada, ela vai ter um aumento de lucro. Ela tem uma melhoria de imagem, porque ela começa a mostrar que ela tem responsabilidade e comprometimento com o meio ambiente e com a sociedade. Com isso, ela ganha mais confiança dos seus clientes e investidores, que cada vez estão mais interessados nesse assunto. É bom a gente pontuar que o mercado financeiro tem feito inúmeros movimentos para disponibilizar mais crédito e mais investimentos para projetos e para empresas que trabalham de forma sustentável. Ela vai ter acesso a novos mercados. Alguns mercados da União Europeia, principalmente, é um mercado que tem exigido muitos compromissos sustentáveis das organizações. Mercados de carbono estão se estruturando, né? Aqui no Brasil, a gente tem um mercado ainda não formal, mas já muito ativo. Então, muitas empresas já ganhando dinheiro com venda de carbono, né? Países que têm regulações ESG restritivas que impedem, e aí eu falo de novo da União Europeia, que impede comércio com alguns países que não garantem que suas produções agrícolas vêm de áreas desmatadas ou coisas desse tipo. E, além de tudo, há uma redução dos riscos ambientais e também financeiros, dando um acesso a capital e crédito muito mais barato para as organizações, não somente as públicas, mas também as privadas. E, principalmente, a gente impede não é um fenômeno, né? É uma situação, infelizmente, muito triste que tem ocorrido no mundo inteiro, né? Não somente na África, mas a foto é da África, mas a gente tem visto uma migração de vários lugares do mundo por questões de guerra, por questões de várias situações que vão levar as pessoas a buscar melhores condições de vida. O que então a Alliance e a Baikons oferecem como ganhos que podem ser dados às empresas? Primeiro, um primeiro passo é fazer com que os colaboradores se engajem. E aí a gente está falando de todos os níveis da organização, todos os níveis da estrutura funcional. E, com isso, a gente oferece alguns programas de formação.
Outro ganho é ter uma área estruturada para gerenciar a sustentabilidade de uma forma estratégica. Então, a gente tem uma estrutura de Sustainability Management Office, em que podemos oferecer uma equipe para ajudar a empresa a implantar a gestão de sustentabilidade, um trabalho otimizado a partir de uma plataforma de gestão estratégica de sustentabilidade. Vocês vão ver que é muito simples e a gente vai fazer a demonstração desse trabalho. E resultados confiáveis através também do apoio na confecção de relatórios de sustentabilidade integrados, que são, na verdade, o resultado das 3 caixas anteriores, dos 3 assuntos anteriores. Então, nosso trabalho ele é baseado num modelo que está publicado num livro chamado Sustentabilidade e Gestão Estratégica na Prática, e olha a implantação da gestão estratégica de sustentabilidade como um projeto que pode levar 1 ano ou menos, dependendo de como ele for implantado, e que passa por essas etapas. Uma primeira etapa de venda interna, aonde nós identificamos quais são os stakeholders que efetivamente vão participar do projeto e eles precisam entender qual o papel deles, qual os ganhos, o valor que será criado por esse projeto. Depois, um diagnóstico onde a organização vai entender quais são os impactos positivos e negativos que ela já tem atualmente e os riscos que ela está correndo, tanto as ameaças que ela tem, quanto as oportunidades que ela não está aproveitando a partir de impactos positivos, porque a gente sempre pensa nos negativos, mas esquece que os positivos trazem muitas oportunidades de negócio. Então, esse diagnóstico vai mostrar para a gente quais são os temas da sustentabilidade que são mais importantes para serem tratados. Depois, a gente desenha, junto com a organização, uma solução. Essa solução passa por uma revisão do planejamento estratégico, com definição de indicadores que vão comprovar o atingimento do planejamento estratégico sustentável, uma revisão do portfólio de projetos e programas para que eles se tornem mais sustentáveis, gerando também, a partir de indicadores de resultados, que vão comprovar que eles estão diminuindo impactos negativos e aumentando os positivos, e uma revisão das operações em curso, também para potencializar impactos positivos. Lógico que tudo isso vem acompanhado de um plano para capacitar stakeholders, porque se eles não estiverem entendendo qual o papel e quais os assuntos que são importantes para serem tratados, o trabalho não vai ser o melhor. Então, a gente desenha, o resultado disso é um plano para fazer essa gestão, que depois vai ser implantado com a capacitação sendo feita para os stakeholders mapeados e as ações, projetos, programas e operações implementados. Ao mesmo tempo, a gente acompanha esse trabalho com um coaching, um mentoring e acompanhamento dos indicadores, aqueles que foram definidos na fase de desenho, e também acompanhando se o planejamento estratégico está sendo alcançado. E aí, depois, no final de um ciclo, nós validamos a solução e aí, então, podemos gerar o relatório de sustentabilidade, o relatório integrado, no modelo em que a organização tiver escolhido, usando as estruturas, os frameworks de sustentabilidade que são importantes para o segmento, para ela ou para o contexto em que ela atua. Então, também, nessa fase, entendemos quais foram as lições aprendidas, o que é necessário fazer para etapas seguintes, né? Então, fazemos uma gestão de conhecimento e acompanhamos depois, junto com a organização, a implantação das operações, um pós-implantação, para verificar se os resultados estão sendo mantidos ou fazer algum ajuste, se for necessário. Parte desse modelo está implementado na plataforma Jaez e está
o modelo está todo completo aqui nesse livro, né? Então, eu vou passar agora para a plataforma para mostrar para vocês como é que ela funciona. Estão enxergando aqui? Está muito pequeno? Querem que aumente? Como é que está, Rita? Tá Penso que bom? está bem. Tá dando para ler? Sim, sim, sim. Tá. Então, tá bom. Então, aqui do lado esquerdo, essa plataforma, ela é muito simples, ela foi desenvolvida com uma filosofia ágil. A ideia é que ela possa ser atualizada por vários participantes. Aqui a gente tem um exemplo de uma indústria de alimentos. Ela aqui tem um módulo de administração, onde são definidos os papéis. A gente pode ter um papel de um gestor e outros que contribuem, outros usuários que vão entrar com os dados das suas áreas para evitar que as empresas tenham que procurar em dispositivos diferentes as informações. Aqui a gente tem um dashboard que vai mostrar quais são as ações do mês ou também do ano. A gente tem uma parte aqui relacionada aos acompanhamentos do que está acontecendo, com alguns status de prazo, de custos, e os resultados dos indicadores estratégicos e os resultados dos indicadores dos projetos, programas e operações. Então, o primeiro passo é o diagnóstico, e esse diagnóstico ele passa, primeiro, por uma definição de qualquer... Ficou aqui. Ele passa pela definição de quais são os produtos, no primeiro momento, os produtos dessa organização, e vocês podem ver que tem aqui registro de quem cadastrou, a data de cadastro. Todas as telas têm uma parte de informações e tem filtros que podem ser utilizados para escolha do que vai ser tratado. Tem opções de cadastramento, que abre uma tela de cadastramento, opções aqui de edição, de apagar ou de simplesmente olhar. E todos esses papéis podem ser customizados, podem ser restritos para determinados tipos de recursos. Então, eu vou passar logo para os impactos, que são o que nos interessam mais, mas a gente pode ter, por exemplo, aqui, dentro de um produto de refeições congeladas, eu posso usar vegetais orgânicos, e esses vegetais podem ter aqui um impacto que é a geração de resíduos sólidos. Então, se eu posso editar e olhar aqui, eu tenho várias informações aqui relacionadas à avaliação qualitativa desse impacto. Eu posso ter aqui links para outras documentações ou outros sistemas onde eu tenha informações. Eu digo se esse impacto é negativo ou positivo. Eu quantifico esse impacto com uma unidade de medida. E digo, esse é um impacto relacionado a resíduo, então ele está associado aqui ao ODS 12, mas eu posso usar várias estruturas que eu cadastro ali no módulo de administração. Então, eu tenho GRI, tem relato integrado, tem vários, e eu posso também associar esse impacto ao tipo de capital. Percebam que aqui eu já começo na avaliação do impacto que eu tenho nos meus produtos atuais. Eu já consigo entender como é que eu estou impactando positivo ou negativamente em relação ao ODS. E o valor desse impacto eu já tenho aqui também. Então, quem vai me dizer isso são os especialistas, né? E eles vão me dizer também quais são os riscos que eu estou correndo. Então, eu posso ter um risco de uma multa por descarte inadequado, e aqui no Brasil, a gente tem uma lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, então, a gente tem um valor aqui, eu posso ir cadastrando vários riscos relacionados aos impactos. Feito isso, eu vou ter aqui uma lista de
todos os riscos que a minha empresa está correndo, relacionadas aos impactos que são de cada recurso que eu uso em cada produto. E os recursos aqui podem ser insumos, podem ser materiais, equipamentos. De posse dessas informações, eu agora consigo entender, por exemplo, que para essa indústria de alimentos, o objetivo 12, ele é muito importante. Ele é o primeiro no ranking dos temas de sustentabilidade. E como é que eu soube isso? Porque eu tenho aqui uma ferramenta onde, com alguns stakeholders escolhidos, eu vou avaliar qual a importância desse ODS. Lógico que depois de fazer o diagnóstico, onde eu já tenho algumas informações, como o ODS contribui para implantar a estratégia. Se ele já é mencionado por stakeholders, se ele é um desafio futuro do setor, se ele está relacionado a alguma regulação estratégica, alguma lei, algum regulamento, algum acordo internacional, se ele contribui para um risco significativo, já fizemos avaliação lá, se ele é reconhecido pelos cientistas e, por último, se a organização tem competência para trabalhar esse impacto. Pontuando de 1 a 5, sendo 5 a resposta mais alta, né? A que está mais perto do sim, eu consigo ranquear todos os 17 ODS em relação à minha organização. E vou elencar aqui quais são os mais importantes. Então, se a minha organização nunca fez nada em relação à sustentabilidade, ela quer começar a fazer, ela pode escolher um único ODS para trabalhar. E ela começa, então, devagar. Por isso que eu falei que a gente trabalha de uma forma ágil. A gente pode ir incrementando cada gestão, né, de acordo com o engajamento das pessoas que vão se capacitando e vão entendendo, nesse primeiro momento, quais são os riscos que a nossa organização está correndo, quais são as oportunidades que ela tem. Então, qual é o foco que a gente precisa ter em sustentabilidade? Bom, entendido isso, a gente vai, então, para a parte de estratégia, os objetivos estratégicos. E nos objetivos estratégicos, eu, por exemplo, vou definir um aqui relacionado a aumentar o conhecimento em tratamento de resíduos sólidos. Posso ter um outro aqui relacionado a descartar reduzir descarte de resíduo sólido. Eu posso ter um outro, reduzir consumo de água, porque foi o meu segundo lá. Então, eu tenho alguns desses objetivos associados àqueles ODS, aqueles temas que foram elencados como importantes na minha materialidade. Então, isso faz com que a organização foque, não saia desenvolvendo uma série de ações sem saber exatamente qual é o valor que vai ser criado. E o valor que vai ser criado, ele está exatamente aqui dentro do objetivo estratégico. Então, quando eu digo que eu preciso reduzir o descarte de resíduo sólido na organização, eu tenho um prazo de atingimento. Esse objetivo ele pode ser sustentável ou tradicional. Tradicional é aquele que não está associado a nenhum objetivo estratégico específico ou nenhuma estrutura de sustentabilidade. Eu posso fazer uma associação com as dimensões do Balance Scorecard também, para ajudar depois a fazer o batimento dos indicadores. Eu posso dar um peso para esse objetivo estratégico para que ele seja utilizado para a escolha de ideias que vão gerar projetos e programas. E aí, eu vou definir indicadores para ele. Indicadores que vão ser parte de grupos, eu posso ter vários grupos de indicadores para que eu possa fazer a gestão desses indicadores. Também vou dizer se ele é um indicador relacionado à sustentabilidade ou um indicador tradicional, um KPI, e a gente aqui tem a figura do KSI, que é o Key Sustainability Indicator, aonde ele tem uma estrutura de sustentabilidade associada.
e quem são os responsáveis. Eu posso dar um dono para esse indicador. Vou definir a meta, sempre numérica, se é um percentual, se é um número, a lógica dessa meta, se é maior, menor, igual, a qual o valor. A fórmula de medição, a forma de medição e posso definir vários indicadores. Esses indicadores são aqueles que a organização vai perseguir durante o exercício. E eles vão ser atingidos a partir de ações. Essas ações, por exemplo, eu tenho aqui um processo para reciclagem de resíduos sólidos, que é um projeto, e esse processo ele tem um prazo para acontecer, eu tenho um custo, tem um andamento, e ele tem um indicador relacionado a ele, que é o indicador de redução de volume de resíduo sólido descartado no processo, e também está associado à estrutura de sustentabilidade. A gente vai associando as estruturas ao longo de toda a gestão, para que a gente não perca o rastro, a rastreabilidade, a confiabilidade desses indicadores. E ele pode contribuir para um indicador que é estratégico. Ele tem também uma meta, uma lógica e um valor, uma fórmula de medição e uma forma de medição. Feito isso, eu passo a ter vários indicadores, indicadores para projetos, indicadores para operações, indicadores para programas, que vão contribuir para indicadores de objetivos estratégicos. Alguns sim, outros não, né? Vocês veem que alguns aqui não têm. E depois eu vou acompanhar essas ações. E no acompanhamento dessas ações, eu vou ter tanto um acompanhamento numa visão de portfólio, no sentido de entender como essas ações estão em relação aos prazos e aos custos, e eu vou ter também os resultados dos indicadores, né? Quando eu... Deixa eu ver se eu pego um aqui que tenha... Aqui. Eu tenho uma ação, quem reportou, data do acompanhamento, percentual de completitude. A plataforma não é para gerenciar o projeto, mas gerenciar os indicadores de sustentabilidade daquele projeto. Então, aqui tem também o indicador, qual o valor reportado nesse acompanhamento, se ele está acima, abaixo ou dentro da média, se tem alguma ação sugerida e se existe alguma pendência, quem é o responsável, a data limite para essa pendência. Então, a gente fica com todo o acompanhamento até que as ações terminem. E temos, por último, aqui um outro módulo, onde a organização pode escolher quais são as abordagens que ela vai usar para escolher as ideias que podem virar projetos, programas ou operações. Dentro de cada abordagem dessas, a organização pode cadastrar quantos itens ela quiser, que são os critérios, e dar pesos diferentes e disponibilizando ou tirando do posicionamento. Pode cadastrar também várias ideias, cada ideia com sua descrição, cenário, um link para alguma outra documentação mais detalhada, quais são os objetivos, as informações. E essas ideias, então, podem ser pontuadas, avaliadas. Cristina. Queria só... Não, é que estamos a ouvir um ruído de fundo. Penso que há duas pessoas com o microfone ligado. Está a fazer assim um ruído de fundo. O Ailton e talvez a Sandra. Se calhar tu consegues pôr no mute, Cristina, como estás com o anfitrião. Sim, consigo. Ok. Deixa eu ver se eles não fecharam ainda. A Sandra, vou botar aqui no mudo.
Não, não consigo, não. Aqui em modo de apresentação, não, eu tenho que sair. Tá bom. Tá? Não, podes continuar. Podes Tá continuar. bom. Então, aqui é a última tela, né? Que é onde a gente avalia as ideias estão todas aqui, e aí nós teremos um comitê que vai avaliar quais são as ideias, de acordo com aquelas informações, que dará notas de 0 a 5 para cada item da abordagem, e cada item com seus pesos aqui. E essas abordagens tanto incluem a contribuição para a estratégia, então esses aqui são os objetivos estratégicos da organização, e mais todas as outras 3 abordagens que a organização definiu. Feita essa avaliação, nós conseguimos, então, gerar um relatório de avaliação, aonde eu vou ver a pontuação de todas as ideias, e eu posso ver todas as notas que elas receberam, a priorização por abordagem e a priorização geral. E essas informações, então, elas permitem que os gestores escolham quais são as ideias mais adequadas para atingir efetivamente aqueles objetivos estratégicos e cumprir os outros critérios que a empresa definir. Uma última opção é também exportar, tanto em Excel quanto em PDF, qualquer informação que esteja aqui dentro da plataforma, de tal forma que os dados podem ser utilizados para emissão de relatórios, podem ser utilizados para integração com outros sistemas. Tá? A plataforma ela permite várias empresas ou várias áreas, dependendo de como for organizada a gestão. Ela tem um módulo administrativo também, em que a gente pode criar times, criar usuários. Então, a gente tem aqui várias opções de gestão. Então, a gente tem 3 papéis: um administrador, um gestor, e um ou mais gestores, e os usuários. Acho que é isso. A partir daí, então, essa plataforma, eu vou só finalizar a apresentação aqui. E nós estamos, então, oferecendo, né, uma formação, um curso online de gestão estratégica de sustentabilidade ESG. E esse curso ele usa essa plataforma, ele usa esse modelo exatamente para ajudar as organizações a se estruturarem para fazerem a gestão da sua sustentabilidade de uma forma organizada. O curso ele é para colaboradores ou para gestores que já atuam como gestores ou que querem atuar como gestores de sustentabilidade ESG. Nós temos também outros cursos, temos um de gerenciamento sustentável de projetos, né, Rita? Temos várias outras opções também. Cursos que são abertos para todos, estamos lançando, esse é o primeiro, né? Mas abertos ou podem ser feitos também em company e customizados também. E esse curso ele inicia em 10 de outubro, e as inscrições vão até dia 20, né? Com esse desconto. Sim, 20 de setembro. Vou colocar o link para inscrição para os possíveis interessados e também o e-mail para depois para que possamos enviar a brochura completa do programa, tem informações da carga horária, a que dias, quantos dias de semana é que vai haver as aulas, e aí teremos as informações mais completas do curso.